Muito boa noite, que a doce paz de Jesus continue em nossos corações hoje e sempre. Dando continuidade às reflexões sobre Jesus, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, itens 29. Só para lembrar que estamos no discurso escatológico, que traduzido para o dia de hoje seria o mundo futuro, que é a época que nós estamos vivendo hoje. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Então aqui vamos ver sempre mais o que aparece mais claro no Apocalipse de João, o evangelista. Esse som da trompeta. Por que o som da trompeta? Porque nós temos sempre que nos reportar aos dias e aos símbolos que Jesus podia usar naquela época para ser entendido. Que a trompeta era a trompeta para dar o sinal de uma guerra, de uma luta, de uma mudança, para dar coragem. Tanto é que nós na doutrina espírita temos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo o som da trompeta, mas não é o som da trompeta no sentido de violência, de guerra, mas no sentido de garra, de boa vontade, de força, de coragem, para fazer o que precisa fazer. E depois tem outros símbolos que efetivamente tem muitas pessoas entendem como a vinda de astronaves, de coisas extraterrestres. E nós podemos entender isso, porque na realidade, quando Jesus fala da vinda dele, está falando o quê? Da vinda do reino espiritual, que é uma fora que está fora da humanidade, que é uma intervenção que sempre aconteceu, só que aconteceu sempre meio escondida, mais para os eleitos. Era uma coisa menos visível para todos. Porque estava recusada praticamente. A pessoa que via o relâmpago do céu, não, ele via como um sinal do céu, mas uma coisa material. E pelo contrário, quando via alguma cura espetacular, aquela coisa lá era uma coisa de Deus, não? Que muitas vezes nós sabemos que é uma coisa mais material. Então tem todo esse paradoxo, né? Deitado do quê? Da nossa ignorância, por enquanto, né? do que é a força e a vontade de Deus. É que Jesus continua dizendo: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra. Minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Essa passagem é muito, muito profunda, é muito
complicada, complexa, porque efetivamente parece que Jesus está falando uma coisa e está dizendo outra. Está afirmando o fim, está afirmando o começo. Isso é muito hermenêutico como ensinamento. Por quê? Porque não dava para explicar. Inclusive ele que ficou muito patente, porque ele fala, nem o Filho sabe, nem os anjos do céu sabem, mas só o Pai. Então, se ninguém sabe, por que você está falando que eu vou fazer isso? Como é que nós podemos entender isso? E aí está aquele raciocínio que nós podemos ter, essas são as reflexões que nós estamos fazendo, que na realidade, de não nos apavorarmos, na realidade Jesus está fazendo coragem para nós, para dizer, isso vai acontecer. A gente não vai entender, mas Deus está sabendo. Deus continua no leme. Porque o grande, mais que problema, a grande questão é essa. Quando a gente não entende uma coisa, e a coisa parece que é negativa, vai falar o quê? É coisa do diabo. É coisa que, não é coisa de Deus isso. Mas para aí, como pode não ser coisa de Deus? Porque se é uma coisa que Deus não está sabendo, que Deus não está sabendo que acontece, que Deus não está sabendo pôr remédio a isso, é um Deus parcial, não é o Deus onipotente. E essas são reflexões que nós estamos fazendo. E isso sempre segundo as palavras de Jesus, porque Jesus nos alertou sobre isso. Porque não é uma coisa que nós podemos dizer, não, Jesus nesse caso não falou, Jesus não tem nada a ver, ou pior ainda, nós chegamos até o ponto, muitas vezes, de dizer, Deus não tem nada a ver com isso. E aqui, mais uma vez, Jesus fala, aprendei da figueira. Quer dizer, aprendei do que acontece já na natureza. Então, quer dizer, nós temos, de qualquer forma, os meios para poder entender, para poder lidar com isso. Porque nós estamos vendo que o sinal tem. Tem o sinal do quê? Da nossa ignorância. Então podemos dizer, graças a Deus. Por quê? Porque significa que tem uma coisa que independe de nós. Então nós não temos já aquela responsabilidade. Já falamos aqui algumas vezes, não? Tem muitas coisas que nós podemos fazer, e tem muitas coisas, desculpe, que nós é melhor que deixamos de fazer. Por quê? Porque são coisas pelos outros. São coisas que não dá para fazer. Que é a vontade de Deus que nós recusamos essa coisa para fazer. Não, eu vou dar conta disso. Não, eu vou dar conta disso. Mas para aí. Você está querendo ser mais que Deus? Você está querendo tirar as coisas que são de Deus? São reflexões para ser feitas, muitas vezes. Porque depois, quando nós caímos com a cabeça no chão, ou não conseguimos fazer o que nós queremos, nós vamos ficar frustrados. Mas vamos culpar quem? Os outros? Nós temos que ter a nossa responsabilidade, dizendo, não, fui eu que queria fazer isso, que não era na vontade de Deus, para eu fazer isso. Como nos dias de Noé, sempre Jesus que continua falando, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão 2 homens no campo, um será tomado e outro deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isso. Se o dono da casa soubesse em que vigília haveria o ladrão, vigiaria e não permitiria que em sua casa fosse arrombado. Por isso,
também vós ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. E aqui, mais uma vez, tem um paradoxo, tem coisas que, sinceramente, é muito complicado entender plenamente, porque Jesus se compara a como um ladrão que entra em casa. Fala, não, para aí, mas nós estamos esperando Jesus como Salvador, como Senhor da Terra. Então nós estamos esperando para ter, como dizer, um fim bonito, um fim feliz, um fim de paz, de harmonia. Mas no caso, Jesus, sempre por uma contradição, ele está dizendo, olha, do que nós temos mais medo? De um ladrão que entra, então estaremos vigiando. Então nós teremos que vigiar mais como vem Jesus. Mas tanto quanto nós não sabemos quando vem o ladrão em casa, também não vamos saber quando vem Jesus. Quando vem esse fim das tribulações que ele está dizendo que vão vir. Porque nós estamos sempre esperando, isso vai acabar, não aguento mais, vai acabar, tem que acabar. Opa, tem que acabar. Mas quem somos nós para determinar que tem que acabar isso? É Deus que sabe isso. Então Jesus nos alerta. Então vamos aguentando até que dá para aguentar. E quando não dá para aguentar mais, vamos dizer que seja feita a vontade de Deus. É aquele negócio, vamos deixar. Isso sempre com a consciência tranquila de ter feito todo o nosso dever. De ter vigiado, e depois Jesus vai falar como, né, as problemáticas que temos. E aqui ele faz uma referência sempre no Antigo Testamento, do dilúvio universal. Quando Noé entrou na arca, todo mundo conhece essa história, que é uma história verdadeira, aconteceu. E Jesus aqui confirma, fala, olha, todo mundo não estava nem aí, estava comendo, estava bebendo, estava casando, quer dizer, estava fazendo uma vida normal. Mas por quê? Naquela época de Noé não tinha guerras, não tinha traições, não tinha injustiça? Claro que tinha. Só que todo mundo achava normal isso. Isso que era, como dizer, a questão pela qual chegou depois o dilúvio, chegou aquela enchente, aquele desastre natural. Por quê? Para limpar, para dizer aos homens, olha, que a vida não é somente isso. E tem sempre a providência divina que vai a preparar isso, a deixar isso para resolver a coisa. Isso é o ensinamento que nós podemos ter nessa questão que Jesus colocou. E estamos no final. Né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Olha bem, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, e comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio, ele designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, como eu estava dizendo, estamos no final. Porque Jesus, ele está colocando o quê? Está colocando o servo fiel e prudente. O que é o servo fiel e prudente? Porque a fidelidade não é um ato de fé, não é uma confiança que Deus, que Jesus coloca em algumas de nós, porque fala, aquele servo que é fiel e prudente. Fiel porque confia em Deus, mas também é prudente. Porque ele não vai dizer, quer dizer, evita de dizer, eu estou com Deus, então posso fazer qualquer coisa. Deus vai me amparar. Eu estou com o poder de Deus.
Por quê? Por qual motivo? E ele o denomina como servo, veja bem. E nós não temos os exemplos mais eclatantes que também nós mesmos somos assim. Nós, quando temos uma responsabilidade, achamos de sermos donos disso. No lugar de ter uma responsabilidade, quer dizer, de ter uma conta a dar para quem deu para nós esse poder, que é o poder entre aspas. Porque é o poder do que, na realidade? É o poder, como fala Jesus, de distribuir o alimento, de cuidar das outras pessoas. E isso, não para nada, são o quê? Os filhos, os familiares, as pessoas menos esclarecidas, as pessoas que estão numa condição aparentemente inferior à nossa, ou pelo menos que nós achamos que está inferior à nossa posição. Não é uma responsabilidade que Deus está dando para nós? E vale o raciocínio que fizemos antes. Mas será verdade isso? Será que nós precisamos e devemos dar conta disso, tomar conta dessas pessoas? Ou, ao contrário, é uma coisa que deixamos pelos outros? Aí cada um, na própria consciência, porque a consciência é o conhecimento do quê? De nós mesmos, o conhecimento que a gente tem da realidade. É nesse sentido. E agora aqui, que o Senhor virá, como virá o ladrão, quer dizer, que a gente não está esperando nesse momento. E a coisa pior que pode acontecer, o que fala Jesus? Ai daquele servo que vai dizer, o Senhor está tardando, ele não vai vir agora, quem sabe quando vai vir. Aí vai aproveitar da situação e vai deixar de fazer o que seria o dever dele. Quer dizer, o que seria? O que é o dever dele? Não o que seria. É o dever dele. Aí ele vai aproveitar da situação. Aí tem mais uma vez, uma figura muito forte de Jesus, que diz, ele o partirá ao meio. Opa! O partirá ao meio. Só que nós precisamos entender que nas traduções, muitas vezes, o sentido literal, ele deixou de ser entendido. Porque, pelo menos nos estudos bíblicos que tem, alguns autores falam, olha, isso aqui faz uma referência, na realidade, em outro passo, sempre das Escrituras, que diz que, na realidade, não é que o partirá ao meio a pessoa, mas o separará. Quer dizer, ele estar ou deveria estar em comunhão com Deus, com Jesus, só que Jesus vai separar ele, o meio. Era uma coisa só, agora vai separar. Então Jesus continua Jesus, e ele vai ser um hipócrita. E nós lembramos, hipócritas são os piores seres humanos para Jesus, porque são aqueles que sabem as coisas, conhecem as coisas, têm um dever a cumprir, eles sabem disso e fazem exatamente o contrário. E ele só quer parecer bons, mas deixa de ser bons. E aí fala Jesus, e aí haverá ranger e estridor de dente. Que quando nós vamos ler algum depoimento espirituais, no mundo dos espíritos, existe muito disso. Porque praticamente, nós podemos muitas vezes até experimentar isso como encarnados, quando a gente está muito deprimido, está muito desesperançado, ele não vai ficando chorando, ele não vai ficando muito atribulado, muito triste. Aquele é o ranger estridor de dente. É aquele que fala Jesus. Só que no plano espiritual é bem pior. Porque no plano material, bem ou mal, volta o sol, chega um amigo, chega um acontecimento, as coisas vão se desenrolando. Aí no plano espiritual fica muito mais forte. Fica um castigo mesmo de Deus, isso. Castigo de Deus, logicamente entre aspas, porque na realidade é nós mesmos que estamos nos castigando, porque estamos entendendo que os culpados
os responsabilizados da situação que nos encontramos somos nós. Isso que isso é problemático. Então isso vai ser o ensinamento de hoje, da noite. Isso vai ser aquele fim dos tempos, que na realidade o que é? O fim de um tempo para entrar no outro tempo que vai ser melhor. Então cada um vai receber segundo as próprias ações. Tá bom? Muita paz e até semana que vem.